Olá, amados! Mais uma vez aqui é o pastor Carlos Aires Rodrigues, trazendo aqui uma palavra de ensinamento bíblico da revista CPAD. Então, ministrei na semana passada a lição de número 5, que nos falou sobre a missão da Igreja de Cristo, e nessa semana, essa pré-aula, ok? Essa pré-aula aí, vocês aproveitem, tirem proveito aí da lição, ok? Para estar afiado no domingo. Então, hoje a lição de número 6, que fala sobre a igreja, organismo e organização. Então, tudo isso está associado à igreja, organismo e organização. Então, primeiro trimestre de 2024, cujo tema geral é sobre o corpo de Cristo, a igreja, um tema eclesiológico, não é? Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E aí temos aí o texto áureo da lição, essa lição de número 6, igreja, organismo e organização. Então vamos lá. Atos capítulo 6, versículo 3, que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Então temos aí a verdade prática também, que nos diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, com toda a estrutura viva, precisa ser organizada. Então, temos a leitura bíblica em classe, Atos 6, que está do versículo 1 ao versículo 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então temos aí a nossa introdução e a palavra-chave, que é organização e organismo. Então, como já vimos aí sobre a igreja é um organismo vivo, e a organização é algo que precisa, apesar de ser igreja, ela precisa ser organizada. Então, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, nós vemos aí a própria Bíblia mostrando muita coisa sobre organização, mesmo sendo o povo de Deus, no Velho Testamento, e depois no Novo Testamento já sendo instituída a igreja, nós vemos lá organizações. Na aula passada nós até falamos de algumas coisas referente a isso, ok? Então vamos lá. Nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. E isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos em qual
ou quais dessa a nossa igreja se enquadra, aqui no caso se referindo às Assembleias de Deus. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado com parâmetro. Tópico 1, estrutura da igreja cristã. Subtópico 1, a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Então está aí a definição de organismo, para ficar bem fixado, e que é a palavra-chave que eu apresentei no início da lição. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. O organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Efésios, capítulo 5, versículo 23. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma, também a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Os membros não existem independentemente uns dos outros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Subtópico 2, a igreja como organização. Então temos aí, nos falando sobre a forma de organização da igreja, nos falando de uma liderança centralizada, que está em Atos 16, versículo 4, depois fala de Atos 2, 42, nos mostrando que os apóstolos doutrinavam a igreja. Então nós vemos aí, cuidavam da parte administrativa, Atos 4, 37, eles reuniam o concílio, Atos 15, versículo 1 a 6. Então precisa se diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite a igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então, nenhum dos extremos, né? Aqui ele está citando a questão do equilíbrio. Precisa-se de organização e, ao mesmo tempo, se levar em conta que a igreja é um organismo vivo, não é? Ela é o corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo não levar muito a, vamos dizer assim, né, a ferro e fogo, essa questão da organização. A organização equilibrada, tranquila, ok? Então vamos lá, organismo e organização. Então, vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização, conforme está sendo falado aqui o tempo todo. Então, ele vai dando de novo exemplo sobre as lideranças, não é? Sobre a Bíblia, que tem a ver com a Bíblia, não é? O povo de Deus, sempre nós lemos aí, nós vemos organizações administrativas, organizações ministeriais, organizações em todo sentido. Então, resumindo aqui o tópico 1. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. De acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Até porque o nosso Deus é um Deus organizado, não é? Então é por isso que lá no livro de Coríntios, né, está escrito lá, faça-se tudo com decência e com ordem, né? Então está lá, 1 Coríntios capítulo 14, quando está falando lá sobre os dons espirituais, né? Então, ordem e decência.
Assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Então é uma metáfora comparando aí o corpo humano com a igreja de Cristo. Como funciona a igreja de Cristo, pelo qual Cristo é o cabeça, ok? Então vamos lá. Tópico de número 2, igreja, um organismo vivo e organizado. Então aqui fala sobre o aspecto local, não é? Então a igreja se reunia, por exemplo, Atos 2, versículo 42. Então nos fala ali de um local, eles se reuniam para a oração. E havia ali comunhão no partir do pão e tudo mais. Eles se reuniam, né? Eram muito unânimes, muito unidos. E enxergavam também as demandas sociais, Atos capítulo 4, versículo 35, as pessoas necessitadas, não é? E para isso foi instituído o diaconato, que está em Atos 6. Então, se elegeu liderança, Atos capítulo 14, versículo 23. Enviou os primeiros missionários, Atos capítulo 13, versículo 1 a 4. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Então está aí, não é? A própria Bíblia nos mostrando organização. Subtópico 2 nos fala no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui a sua liturgia e rituais. Cada uma diferencia da outra, mas existe lá, não é? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, nos fala sobre a ordem e a decência do culto, pelo qual eu falei ainda há pouco. Então se estabelece costumes a serem observados, está em 1 Coríntios 11:16, cada denominação tem as suas formas, das suas metodologias e os seus costumes a seguir. Portanto, que não contraria a Bíblia, não contraria a palavra. Então, são aspectos humanos da parte de organização também que podemos frisar, ok? Metodologia de ensino, metodologia da igreja, do ritual do culto e tudo isso aí. Não é? Então, vamos lá. E os costumes, né? Conforme já falei. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas. Atos, capítulo 8, versículo 38 e 39. E realizando a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Resumindo o segundo tópico. Organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Então, vamos partir aí para o último tópico, que é o tópico de número 3. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Temos o tópico de número 1, nos falando aqui sobre a tradição cristã episcopal. Então, episcopal, subtópico 1. Essa palavra traduz o grego episkopos. E aparece algumas vezes no Novo Testamento, em Atos 20, 28, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia, quer dizer, a prioridade, ok? De um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. 2. Presbiterial. O edifício, ou melhor, o ofício de presbítero, grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento, Atos 11:30, Atos 15, versículo 2. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio, a Assembleia Geral, que exerce autoridade sobre as igrejas,
de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte, Estados Unidos. Então nós temos aí, né, esse modelo, onde há o quê? Organização, não é? Então a forma organizacional. Subtópico 3, congregacional. A prática de eleger os dirigentes, né, da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos capítulo 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas, pelas igrejas batistas. Subtópico de número 4. Sistema de governo de nossa igreja. Aqui está se falando, quando se refere à nossa igreja, está se referindo à Assembleia de Deus. No contexto norte-americano, a Assembleia de Deus se aproxima mais do modelo de governo presbiterial. Por outro lado, no contexto brasileiro, que é o nosso contexto, somos brasileiros, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. Então, está aí, ele diz, um sistema de modelo híbrido, quer dizer, misturado, né? Entre um e outro, episcopal e congregacional, pelo qual já falei aqui das duas definições. Isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguiu o modelo congregacional. Nós já vimos aí, né? Anteriormente, os fundadores da Assembleia de Deus, não é? Daniel Berg, Gunnar Wingren, os missionários suecos, né? Que foram enviados aqui para o Brasil, que vieram ao Brasil, né? Deus enviou eles para cá, e eles fundaram aqui as Assembleias de Deus. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual a quem são filiados, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela filiadas. Resumindo aí esse tópico 3, o modelo de estrutura organizacional, ou a questão da organização do Novo Testamento, inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar os seus ministérios, ok? Então, já vamos concluir. Conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária, isso quer dizer do Novo Testamento. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Então a organização estava ali, uma organização simples, na igreja primitiva, no primeiro século, mas existia ali a organização. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja do Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, isso é muito importante, ok? Sua inscrição no canal, comente, compartilhe, tá? Mas principalmente se inscreva, deixe seu like, participe do canal. Se inscrever é tão simples, né? É só colocar o dedinho lá onde está escrito inscrever-se, aí aparece lá escrito, pronto, ok? E aí o YouTube entende que o vídeo é relevante. Então me ajuda a evangelizar,
me ajude aí a edificar vidas, né? Porque com a participação de vocês, o YouTube entende que o vídeo é relevante e assim indica para muitas e outras pessoas, ok? Então, me ajude aí a crescer o reino de Deus, ok? Para que o nome de Jesus seja glorificado e você também estará aí recebendo o galardão de Deus, né? Me ajudando aí a fazer a obra do Pai, a obra de Deus. Então, tá aí a lição de número 6, né? Que foi aí a igreja, organismo e organização. E semana que vem, se Deus quiser, estará ministrando aí a lição de número 7, o ministério da igreja. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima lição. Amém.